O roteiro fica por conta do David Callaham, o mesmo responsável por Shang-Chi, a Lenda dos Dez Anéis, o que garante pra gente que a ação vai ser frenética também, muito bem coreografada, vai ter porrada de monstros pra caraca. No elenco humano, a gente tem também grandes nomes confirmados, como Kathleen Dever, Dan Stevens retornando no papel de Trapper, Jack O'Connell, Alicia Debnam Carey, Delroy Lindo e o veterano de peso Sam Neill, né? Que é o eterno Alan Grant de Jurassic Park, a gente sempre lembra dele. Bom, galera, sabendo quem tá por trás das câmeras, as coisas começam a ficar realmente interessantes quando a gente olha pros relatórios que vazaram dessas exibições recentes de teste que foram fechadas que o estúdio promoveu. São nesses relatórios que o nome misterioso surgiu e acendeu o alerta vermelho em toda a comunidade de fãs. A organização EDN. Até o momento, a Monarch era dona absoluta do monopólio científico do Monstroverso, né? A Monarch estuda a Terra Oca, monitora os pontos de impacto, cria postos avançados, tenta manter a paz e o equilíbrio entre a humanidade e os titãs. Quem assumia a função de organização ultracientífica do mal, até então era a Apex Cybernetics, mas ela foi destruída pelo Mechagodzilla. Mas, segundo os vazamentos, a EDN surge como uma contraparte completamente diferente. Ela não é uma organização ambiental ou de preservação. A EDN é descrita como uma organização militarizada de defesa planetária e monitoramento aeroespacial de altíssimo nível tecnológico. A justificativa para a existência deles é perfeitamente lógica dentro desse universo, porque depois que o King Ghidorah caiu do espaço lá em Godzilla Rei dos Monstros, quase destruiu toda a biosfera terrestre, e também depois que o Mechagodzilla quase obliterou Hong Kong, governos e investidores privados perceberam que depender só da boa vontade do Godzilla para defender o planeta era um risco, né? Um risco geopolítico que, digamos, cara, ninguém estava disposto a correr sem ter um plano de contenção. Então a humanidade ela precisava de uma força de defesa que olhasse para o céu e se preparasse para o pior. E é exatamente no surgimento da EDN que essa teoria que eu estou trazendo para vocês se fundamenta. A maioria dos insiders e canais de cultura pop tá postando todas as fichas que o vilão de Supernova do filme vai ser o Space Godzilla clássico da Toho. E faz sentido, cara, né? Afinal, o nome do filme evoca um evento estelar. Só que, para além disso, quando a gente analisa o perfil do diretor Grant Sputore e o histórico de vazamentos que mencionaram em Engenharia Reversa, né? Uma possibilidade muito mais assustadora e muito mais inteligente se apresenta. A EDN tá reconstruindo o Mechagodzilla. Galera, pensem comigo, pensem! Qual seria a resposta mais imediata, mais ambiciosa e arrogante de uma organização humana ultra tecnológica que descobriu que uma grande ameaça cósmica tá vindo em direção à Terra? Eles não iriam construir cercas ou bunkers subterrâneos, cara. Eles usariam os recursos mais avançados do planeta para reativar ou para aprimorar o projeto de arma definitiva. Se a gente puxar pela memória o que aconteceu em Godzilla vs Kong de 2021, a empresa Apex Cybernetics cometeu um erro crucial, né? A famosa arrogância humana. Eles construíram um corpo mecânico perfeito, né? Uma máquina de combate, digamos, formidável, capaz de rivalizar com o sopro atômico do Godzilla e com a força bruta do Kong. Então, tipo, é uma máquina perfeita. O Mechagodzilla da Apex tinha só uma fraqueza, o sistema de processamento de dados e controle neural. Então, para fazer aquela máquina monstruosa funcionar em tempo real, com reflexos sobre-humanos, eles usaram uma das cabeças e rede neural do King Ghidorah como um supercomputador biológico. Aí, cara, o resultado disso foi uma catástrofe de proporções globais. A consciência adormecida do King Ghidorah assumiu o controle do corpo do Mechagodzilla, matou seus criadores, né? E começou a destruir tudo que via pela frente. A máquina não perdeu o controle por causa de uma falha mecânica. Ela perdeu porque foi possuída por um fantasma alienígena e acabou sendo despedaçada pelo Kong com o machado carregado pela baforada atômica do Godzilla. Agora, galera, imaginem os cientistas estrategistas da EDN coletando esses destroços mecânicos nas ruínas de Hong Kong. Eles têm acesso aos esquemas originais da Apex, aos restos da blindagem, aos sistemas de propulsão e, principalmente, ao banco de dados do que funcionou e do que falhou. A EDN, sendo uma organização focada em defesa espacial, ela teria corrigido o erro da Apex, né? Faz totalmente sentido. Nada de usar de novo cérebro de monstros mortos ou biologia alienígena instável. Então a teoria indica que a EDN desenvolveu uma inteligência artificial militar pura, isolada de qualquer influência de titãs, ou um sistema de pilotagem remota avançado para criar o Mechagodzilla 2.0. Uma verdadeira armadura de defesa orbital, um titã de metal projetado especificamente para ser lançado ao espaço ou interceptar ameaças na atmosfera superior da Terra. Galera, a gente está na época da IA. O grande assunto do momento é a inteligência artificial. Essa possibilidade amarra perfeitamente o título do filme com a narrativa de ficção científica. Tipo, se a tal supernova for um sinal ou uma energia cósmica que está se aproximando, a EDN colocaria, né, o seu novo Mechagodzilla na linha de frente como salvador da humanidade. Talvez até com o Trapper sendo o piloto desse Mechagodzilla. Até porque no filme anterior era ele quem pilotava as naves, né? Ficaria legal isso.